Olá, concurseiros! Sejam todos bem-vindos e vamos para mais uma aula agora, sobre educação digital, e vamos conversar hoje mais detalhado sobre saberes digitais docentes. Eu sou o professor Paulo, professor pedagogo e professor de matemática aqui da Rede Municipal de Campo Verde. Ainda temos aqui as turmas, de sexto ao nono ano, por isso que ainda estou me identificando assim, tá? Então vamos lá. Hoje, entre as dimensões, que são três, nós vamos falar um pouco mais sobre o desenvolvimento profissional, porque nos dois encontros anteriores falamos sobre os outros dois saberes, que é o ensino e aprendizagem, com o uso de tecnologias digitais, e sobre cidadania digital. Essas foram as duas dimensões muito comentadas nos dois encontros anteriores. Hoje vamos fazer um resumo aqui sobre essas duas e vamos focar um pouquinho mais nessa que está aparecendo aí na sua tela, tá? Desenvolvimento profissional. E entre elas tem os três saberes: formação continuada, comunicação e colaboração e o uso de recursos digitais para a gestão. E nós vamos começar falando dele, do PNED ou PNED, a forma que você preferir, tá? Que é a Política Nacional de Educação Digital. Esse é um documento que detalha o referencial saberes digitais docentes. Esses saberes, esse referencial, nós vamos falar sobre ele também, são dois documentos que estou iniciando aqui a videoaula, falando sobre eles. O primeiro, que é a Política Nacional de Educação. E vamos falar já já sobre o referencial também, tá? E ainda falando sobre a Política Nacional de Educação, Educação Digital, como deixar enfatizado, é uma lei número 14.533, de 11 de janeiro de 2023, ou seja, em 2023, que foi lançado, sancionado pelo presidente da República, a Política Nacional de Educação Digital. Ela institui a Política Nacional de Educação Digital e altera as leis 9394 de 1993, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e a Lei 9448, de 14 de março de 97, 1997. Tá? E 10.260, de 12 de julho de 2001, e também a 10.753, de 30 de outubro de 2003. Então, ou seja, de lá para cá, é um histórico de alterações, de atualizações, na verdade. Eu gosto de falar assim, porque eles alteram acrescentando e mudando o número da lei. Mas é tudo assim em prol da educação. E como eu deixei destacado ali, no parágrafo 1º, no artigo 1º, fala sobre o seguinte, que além daqueles mencionados no caput desse artigo, os programas e projetos e ações destinados à inovação e à tecnologia na educação que tenham apoio técnico ou financeiro do governo federal. Então, o governo federal está aí como parceiro das secretarias estaduais, secretarias municipais, para poder auxiliar no ensino e o uso de recursos digitais nas escolas. E como vocês podem ver ali, no parágrafo 2º, o PNED apresenta os seguintes eixos estruturantes e objetivos. Vamos focar aqui no principal, que é a educação digital escolar. E como mencionado anteriormente, esse plano ele não é só para focar nas escolas, é para amparar assim a população brasileira de forma geral. Mas no nosso caso, nós estamos destacando aqui a educação digital escolar. E agora vamos falar sobre o referencial dos saberes digitais docentes. E no documento, vocês podem observar que aí no rodapé aparece o endereço do link para poder acessar. E no material que enviei para o professor Brás, tem lá também é, já esses endereços, tá? Tanto lá do PNED, que vamos voltar aqui, ó, você observa, está lá, ó, www.planalto.gov.br. E já esse aqui, observa que está lá, www.gov.br, aí mais na frente está Escolas Conectadas, e lá no final, Matriz Saberes Digitais. Então, um documento muito importante, acredito que todos vocês já devem ter acessado, e quem não acessou ainda, eu recomendo, tá? Porque aqui é só um recorte, nós estamos pegando os pontos principais desse referencial. Então, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica, publica este referencial de saberes digitais docentes para uso de tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem do ensino fundamental e ensino médio. E já já vamos falar um pouquinho sobre a parte da educação infantil. Então, ele contempla, os objetivos da Política de Inovação de Educação Conectada, da Lei 14.180 de 2021 e da Política Nacional da Educação Digital, da Lei 14.533 de 2023, que é o PNED, o documento
do slide anterior. Bem como para atender os objetivos e estratégias nacional de escolas conectadas, criar condições para apoiar a secretaria no planejamento da formação continuada e favorecer o autodesenvolvimento dos professores, né, estimulando a reflexão sobre a sua didática quanto sujeitos atuantes, conforme a necessidade do seu contexto social e educacional. Então, ser referencial, ele veio para isso. E como o próprio nome já diz, ele é uma referência, não é uma normativa, ele não acaba assim instituindo, dizendo como deve ser, mas é um referencial de apoio para cada secretaria, para que tanto a secretaria quanto os professores possam ter em que se amparar para poder elaborar e aplicar suas aulas com tecnologias digitais. Bom, e como deixei destacado aqui, o referencial de saberes digitais docente ele tem sua aplicabilidade limitada aos professores de educação infantil. E por que limitada à educação infantil? Que observa que, igual, por exemplo, o Chromebook. Não tem como colocar um Chromebook diante de uma criança. O relato que ele tem dos professores, quando vai trabalhar o Chromebook lá com as crianças no fundamental, lá já no quarto ano, quinto ano, principalmente no quinto ano. E esse ano é ano de Saeb. E aí o que acontece? É a maior dificuldade. Agora imagina só, se uma criança de quinto ano, que é uma criança de 9, 10 anos, alguns fazem 11 anos, né, após o mês de março, então imagina só, se uma criança dessa idade está com inúmeras dificuldades, imagina uma criança lá de educação infantil. E aí ele deixa bem claro aqui mais embaixo, né, que recomenda-se a autorreflexão sobre saberes digitais docentes relacionados a professores de ensino fundamental e ensino médio. E deixa um pouquinho mais claro aqui que vale ressaltar que essas práticas sugeridas no referencial devem ser adaptadas e aplicadas para complementar e enriquecer o processo educacional. E mais embaixo, vocês podem observar que ele aparece, né? A educação infantil. O Ministério da Educação vai elaborar ainda um material específico para esse público. Então, por enquanto, não foi elaborado, mas já já acredito que vai ter um referencial também sobre saberes digitais docente para a educação infantil. Bom, e o uso de tecnologias digitais com intencionalidade pedagógica? Essas duas palavrinhas, é certeza que vai cair nesse concurso, porque principalmente aí na parte, né, de tecnologia da educação. Por quê? Não é só para usar a tecnologia por usar, mas tem que ter uma intencionalidade pedagógica. Aí os objetivos do referencial de saberes digitais. Contribuir para a política de inovação de educação conectada, que já foi falado anteriormente, política nacional de educação digital, que também já foi falado, e atender às estratégias nacional de escolas conectadas, apoiar secretarias no planejamento da formação continuada e estimular o autodesenvolvimento docente, com base no contexto da sua atuação. E aqui nós temos dois descritores. Então, para cada saber digital docente, relembrando, são 10 saberes digitais docentes, 3 dimensões. Cada saber digital, ele possui dois descritores. O primeiro é a compreensão e o segundo é a prática. E eu coloquei lá no rodapé, você pode observar, coloquei bem resumido, né, o que seria essa compreensão, que nada mais do que a compreensão da teoria. E como ele diz ali, refere-se ao conhecimento teórico e à capacidade de entender os princípios, teorias e conceitos. Mas depois vem um segundo escritor, que relaciona-se com a aplicação efetiva desses conceitos e teorias. A prática é importante para transformar o conhecimento teórico em ações concretas que impactam diretamente a prática docente. Ou seja, é nada mais do que a teoria na prática. Tá? Então, só relembrando, para cada saber digital docente, temos dois descritores, que são eles, compreensão e prática. Referencial de saberes digitais docente, ele apresenta as três dimensões e, entre essas três dimensões, nós temos os 10 saberes docentes. Alguns, pode ser que você veja em algum concurso, alguma prova, só falando de saber digital docente, outros só saberes docentes. E aí, na parte aqui da educação tecnológica, é tudo a mesma coisa, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre eles. O primeiro, primeira dimensão, é ensino e aprendizagem com o uso de tecnologias digitais. E ele possui 4 saberes digitais docentes. O primeiro ali é prática pedagógica, o segundo, curadoria e criação, o terceiro, análise de dados, e o quarto, que é a prática inclusiva. Nós temos a segunda dimensão, que é a cidadania digital. Ela fala sobre uso responsável, uso seguro e uso crítico. E ainda, em algumas questões, pode aparecer lá as palavras saber ético. Só que saber ético, ele é praticamente assim, algo em comum entre esses três saberes. E depois, por último, que é o que nós vamos falar um pouquinho,
mais detalhado hoje, que é o desenvolvimento profissional. Ele possui 3 saberes docentes, que o primeiro é a formação continuada, o segundo, comunicação e colaboração, e o terceiro, que é o uso de recursos digitais para a gestão. Bom, e sobre inteligência artificial? No saber análise de dados, a IA oferece apoio na análise de dados, né, para personalizar o ensino, adaptar o conteúdo, e depois lá nas dimensões, onde fala de ensino e aprendizagem com as tecnologias digitais, que é a primeira dimensão, e na última, na terceira, que é o desenvolvimento profissional, que os professores são capacitados para integrar a inteligência artificial em suas práticas, podendo desenvolver métodos de ensino inovadores. Então, só lembrando que a inteligência artificial pode sim ser usada, né, principalmente no contexto aí da parte administrativa, e, mas assim, não substituir o professor. E o professor, ele não trocar sua intelectualidade pela intelectualidade lá da inteligência artificial. E por último, no saber prática inclusiva, a inteligência artificial também pode ser utilizada para promover a inclusão, auxiliando na identificação de tecnologias assistivas e na criação de conteúdos acessíveis para os estudantes com diferenças, dificuldades, transtornos e ou deficiência. Bom, aqui está um resuminho também de novo, né, das dimensões. A primeira ali, ensino e aprendizagem com o uso de tecnologias digitais. E aqui é só um resumo sobre ela. Foco na integração de ferramentas digitais para otimizar a prática pedagógica, personalizar o ensino e promover a inclusão. Observe que ele já fala sobre todas as dimensões lá quer dizer, todos os saberes dessa dimensão ensino e aprendizagem. E depois a segunda dimensão, está aqui no meio, que é a cidadania digital. Ela aborda o uso responsável, ético, seguro e crítico da internet, preparando professores para orientar alunos sobre a vida digital. E terceiro, a terceira dimensão, que é o desenvolvimento profissional, que ela incentiva a formação continuada, a colaboração entre pares e o uso de recursos digitais para a gestão escolar pedagógica. Bom, então, na primeira dimensão, ensino e aprendizagem com tecnologias digitais, vamos falar um pouquinho aqui sobre cada um desses saberes digitais docentes, que o primeiro é a prática pedagógica, que ela nada mais do que a utilização intencional de tecnologias digitais no ensino, avaliação e criação de experiências de aprendizagem personalizada, adaptando-se às necessidades individuais do aluno. O segundo saber docente é curadoria e criação, que ela trabalha a pesquisa, adaptação, criação e compartilhamento de recursos digitais para enriquecer o conteúdo educacional, estimulando a participação e a criatividade dos estudantes. E lembrando que aquela palavrinha ali é compartilhamento de recursos digitais, né, uma frase, na verdade, é, isso aí é entre professor e aluno, porque lá na última dimensão vamos falar também sobre compartilhamento de recursos. Mas nesse caso aqui, ensino e aprendizagem, né, esse compartilhamento de recursos digitais seria do professor para o aluno. E nós temos aqui o terceiro saber digital docente, que é a análise de dados, que ele trabalha a interpretação de dados, de desempenho, indicadores de diversidade para ajustar e inovar as práticas pedagógicas, otimizando o processo de ensino. Ou seja, essa análise de dados é quando o professor aplica a avaliação diagnóstica e depois vai analisar, vai fazer uma plotagem de gráfico, fazer tabelas e analisar um histórico de desempenho de cada aluno. E aí, com base nesse histórico de desempenho, né, o professor vai começar também a elaborar ali avaliações que vai atender às demandas, às necessidades desse aluno. E por último, nós temos aqui o quarto saber digital docente dessa dimensão ensino e aprendizagem, que é a prática inclusiva, que é a aplicação de tecnologias assistivas e desenvolvimento de conteúdos acessíveis para garantir a inclusão de todos os estudantes, independente de suas necessidades. Então, nós temos aí um caso muito real de muitos alunos que estão surgindo, né, surgindo em nossas escolas diversos tipos de alunos, seja aqueles com as deficiências ocultas ou as deficiências já bem destacadas, e nós, professores, temos que se preparar para atender essa demanda, inclusive atender também com o uso das tecnologias. Bom, e nós temos aqui a segunda dimensão, que é a cidadania digital. A cidadania digital prepara os educadores e alunos para navegar no ambiente online de forma consciente e responsável. Eu acredito, pessoal, que vai cair alguma questão, sim, né, sobre cidadania digital, ainda mais que nesse contexto agora, segundo o pessoal do governo federal, do meio jurídico, como o STF, eles falam muito sobre os ódios nas redes. Então, eu acredito que, provavelmente, a banca, que é a FGV, ela vai atender a essas
esses acontecimentos, né, esses fatos aí recentes relacionados aí à política nacional, e eu acredito que vai cair alguma coisa sobre isso, né? E sem contar das fake news que não só envolvendo política, mas envolvendo diversas situações, tanta coisa assim relacionada a golpe. Então, eu acredito que essa dimensão cidadania digital, provavelmente, ou 100% de certeza, vai cair algo sobre ela. Então, o primeiro saber digital docente é o uso responsável, que é a compreensão dos aspectos legais e éticos do uso da internet, como direitos autorais, privacidade de dados e o bem-estar digital, promovendo uma conduta adequada online. Depois nós vamos aqui para o saber digital, uso seguro, que é a proteção de dados pessoais, privacidade, segurança no uso de tecnologias, incluindo a identificação de golpes, olha só aí a palavra, e a prevenção de riscos online. E depois, por último, nós temos que a dimensão uso crítico, que é a avaliação da credibilidade de informações digitais, incentiva a leitura crítica de conteúdo online, capacitando os estudantes a discernir entre fontes confiáveis e desinformação. Ou seja, trabalhar com o aluno, mostrar para o aluno que nem tudo ele pode compartilhando, né? De repente, por mais que viu que foi um professor que compartilhou, e aí você confia e já vai compartilhando, não. Tem que fazer aquela pesquisa, analisar a fonte, verificar se realmente aquilo é verdadeiro. E como vocês podem observar, está ali quase como um quarto saber docente, que é o uso ético. Mas todos os demais saberes apontam para o uso ético. E por que eu coloquei aquilo ali? Porque algumas bancas de alguns exercícios que pesquisamos, que estudamos, que preparamos e foi falado nos encontros, alguns exercícios, né, estavam lá sobre o uso ético. O uso ético, na verdade, ele não é um saber digital docente. Ele faz parte desses três saberes. E como algumas bancas colocam isso, por isso que eu deixei destacar ele aqui, como um possível quarto saber. Mas no referencial, ele não entra como um saber digital docente. Ele entra assim como parte de cada um dos três saberes, que é a promoção de um comportamento responsável online, com atenção a temas como cyberbullying, discursos de ódio e equilíbrio entre o mundo digital e o offline. Vamos agora para a terceira dimensão, que é o desenvolvimento profissional na era digital, que ele possui ali três saberes digitais docentes, que é a formação continuada, comunicação e colaboração e o uso de recursos digitais para a gestão. Tá? Então, nós vamos falar o primeiro, que é primeiro saber digital, que é formação continuada. E a formação continuada, ela nada mais que ela para, né, o uso de recursos e tecnologias digitais como apoio ao desenvolvimento profissional docente. E essa, acredito que pode cair sim alguma coisa sobre a formação continuada relacionada às tecnologias, porque várias diversas secretarias, seja municipais, estaduais, têm feito muito questionário para os professores sobre o uso das tecnologias, e muitos deles têm falado sobre a falta da formação continuada. E ainda sobre a formação continuada, nós temos aqui sobre os dispositivos móveis, né? E aí tem uma citação ali embaixo. Os celulares podem melhorar o desenvolvimento profissional dos professores ao fortalecer a orientação e a observação de educadores antes de iniciarem suas carreiras e durante seu trabalho em sala de aula, além de permitir que os professores participem de comunidades profissionais virtuais. Então, ou seja, a mobilidade ela tem ajudado muitos professores. Eu, por exemplo, eu uso meu celular para poder fazer chamada em sala de aula. E quando tem aquelas atividades diferenciadas que a coordenação pede para a gente tirar foto, então qual recurso nós vamos usar? É o próprio celular, né? Para poder tirar foto, para registrar aquela atividade diferenciada. E sem contar que, só relembrando, né, que agora, depois da lei sancionada pelo presidente, é proibindo o uso de celulares nas escolas, mas lá tem uma brecha, né, tem uma ressalva que é quando o planejamento do professor também é, tem lá algo que vai envolver celulares, e o professor querer que os alunos levem o celular para a escola. Então, de acordo com o planejamento, o plano de aula, aprovado pela coordenação, pela gestão escolar, o professor vai poder sim permitir que os alunos usem também o dispositivo móvel deles. Mas isso é claro, né? Tem uma série de detalhes aí, de regras, mandar bilhete para os pais, mesmo que seja aluno de ensino médio, para que os pais estejam também cientes dessa aula diferenciada. Agora vamos falar sobre o EAD, Educação à Distância. Uma das vantagens do EAD é que é a possibilidade da gestão do tempo, que daí sendo quem está fazendo um curso, seja ele um curso rápido ou um curso superior mesmo, a pessoa vai ter gestão do tempo. É uma facilidade, uma comodidade.
Mas só que tem um porém. Ele também exige dos participantes a dedicação e o esforço para cumprir os prazos. E isso é o que leva a alguns probleminhas, né? Como o desânimo e talvez até a desistência. Então, por isso que alguns cursos EAD são assim tão criticados, porque nem sempre assim uma pessoa que está fazendo um curso EAD, não são todos, né? Eu mesmo já fiz curso EAD, inúmeros cursos, todo ano a gente faz para contagem de pontos. Então, é, tem que ter esse afinco, essa dedicação, um esforço em cumprir os prazos. Agora, se a pessoa, por não ser um curso presencial, já se entrega rápido ao desânimo e à desistência, então acaba depois essa pessoa não tendo muito o que entregar, né, o que mostrar sobre o que aprendeu nesse curso online. Bom, depois vem o AVA, que é os ambientes virtuais de aprendizagem. Existe o AVA Mac, e depois eu aprendi, que eu não, desde 2016 que eu não trabalho pelo Estado, né? E eu fui aprender a descobrir agora esses dias que tem um AVA Dep também, é um ambiente virtual de aprendizagem assim, do Estado de Mato Grosso para professores que atuam, já seja ele efetivo ou contratado, para acessar e realizar esses cursos. Então, só que o principal deles, né, de nível assim, nacional, é o AVA Mac, que ele é um ambiente virtual de aprendizagem com diversos tipos de ações formativas, como curso à distância, complemento de cursos a cursos presenciais, projetos de pesquisas, projetos colaborativos e diversas outras formas de apoio educacional à distância, ao processo de ensino e aprendizagem. Então, são inúmeros cursos que há no AvaMec. Eu não conheço o AvaDep, mas eu acredito que provavelmente pode ser que não fale dele, porque não são muitos professores até de outros estados que estão vindo fazer essa prova, né, esse concurso. Então, não sei se vai falar sobre esse AvaDep. Mas o AvaMec pode ser que fale porque já é de nível nacional. E os níveis de desenvolvimento? Bom, para cada saber digital docente, nós temos ali um modelo de maturidade. Esse modelo de maturidade, ele tem 5 níveis, que é o iniciante, familiarização, adaptação, integrado e liderança, de cada saber digital docente para os que os professores e secretarias possam avaliar e planejar o seu desenvolvimento. Ou seja, é, com base nesse modelo de maturidade, o professor vai saber como que ele está em relação ao uso de tecnologias. Então, tem só aqui um exemplo, por exemplo, né? Lá no nível 1, que é o iniciante, ele tem um conhecimento básico limitado das ferramentas digitais. Depois vem o nível 2, que é a familiarização, começa a explorar e utilizar tecnologias. O nível 3, que é a adaptação, que adapta tecnologias digitais à sua prática. E assim por diante, né? O uso integrado, que já está com certo domínio, e liderança, que atua com referência e multiplicador, mostrando e ajudando outros professores na inovação e na prática tecnológica. Bom, e aqui para a formação continuada, observa aqui ó, que ele tem que é um saber digital docente, né, lá do desenvolvimento profissional. O primeiro é a formação continuada. E quais são os níveis de desenvolvimento para a pessoa na formação, para esse profissional na formação continuada? O iniciante, que não sabe, não tem conhecimento sobre como utilizar tecnologias digitais para o seu desenvolvimento profissional. E aí eu não vou ler todos aqui, tá? O material está aí, já enviei para o professor Brás, e vocês podem ler aí com maior atenção sobre cada nível dessa maturidade digital. E depois nós vamos aqui para o segundo saber digital docente da dimensão do desenvolvimento profissional, que é a comunicação e colaboração. E elas são ferramentas, né, que possibilitam o compartilhamento de experiências, conhecimentos e boas práticas entre professores. Aí lembra que lá na dimensão ensino e aprendizagem eu falei sobre compartilhamento de recursos digitais, eu falei que lá é do professor com o aluno. E aqui a palavra compartilhamento aparece novamente, mas é de experiência entre professores, até compartilhamento de recursos digitais também, mas entre professores. Então, isso que é o saber digital docente, comunicação e colaboração. E no compartilhamento de recursos, ideias e práticas pedagógicas, e também onde os alunos e professores podem participar ativamente do processo de ensino e aprendizagem. Vem os ambientes virtuais, que as tecnologias digitais permitem a criação e a colaboração entre grupos e a discussão online. Agora vamos falar sobre a importância da comunicação e colaboração digital. Adaptação ao mundo digital. Primeiro, a comunicação e colaboração digital são essenciais para que os professores se adaptem ao mundo digital. Eu acredito que pode ser que possa ser citado também a Nova Escola. Né? A Nova Escola é, hoje em dia, assim, o maior portal onde
há diversas colaborações, colaboradores, professores de todo o Brasil, professores até de Portugal, que moram em outros países, estão colaborando ali com o saber digital docente, tanto no saber digital quanto em diversas situações da educação básica, na escola, no site Escola Nova. Eles têm muitas informações lá, muitos materiais, né, planos de aula. Então, acredito que pode ser que seja citado. Então, nós vamos só preparar, ter muitas munições para esse concurso, para que, tendo muitas munições, acaba tendo mais chance de ser aprovado. Então, a melhoria do ensino. A utilização de tecnologias digitais, ela pode melhorar o ensino, tornando-o mais dinâmico, interativo e engajador para os alunos. E sem falar no desenvolvimento de competências digitais, né? Que a comunicação e colaboração digital também ajuda a desenvolver as competências digitais dos professores e dos alunos, preparando-os para o mundo digital. E aqui também está os níveis, né? Os níveis de desenvolvimento dessa dimensão comunicação e colaboração. E vamos para o terceiro saber digital docente dessa dimensão de desenvolvimento profissional, que é o uso de recursos digitais para a gestão, que são essenciais para a organização e o planejamento das atividades pedagógicas e administrativas. Elas otimizam tarefas como elaboração, de planos de aula e acompanhamento do desempenho dos estudantes, agendamento de atividades e gestão do tempo, contribuindo para uma prática mais eficiente e focada nos processos de aprendizagem. E aqui também estão os níveis de desenvolvimento de saber digital docente, que é o uso de recursos digitais para a gestão. Então, só voltando aqui para vocês entenderem melhor, né, que é nada mais de quando os professores e a gestão, coordenação, direção e até as próprias secretarias vão usar as tecnologias a seu favor. E no que foi falado lá em análise de dados, lá na primeira dimensão, aqui, ela entra aqui nessa parte também, tá? Nessa parte aqui de usar esses softwares, aplicativos, ferramentas digitais para poder, tanto a gestão como as secretarias, analisar também o desempenho e fazer um acompanhamento do desempenho dos estudantes. E agora, questões de concurso. Vamos falar sobre algumas delas. A primeira aqui, ó, que é da banca FCC, e observe que não é uma prova assim, de concurso para professor. Mas a LGPD, como nós falamos lá no primeiro encontro, e no segundo encontro também, né, sobre cidadania digital, eu acredito que pode ser que caia alguma coisa sobre a LGPD. Mas se não cair, mas o nosso foco aqui na última alternativa, que é inclusive, né, a resposta, é só se falar sobre que a LGPD prevê que o titular de dados pode requerer anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei. Então, sobre os princípios gerais da Lei Geral de Proteção de Dados, a afirmação, a verdadeira, é ali a letra E. Não vamos discutir as demais, porque tem que ter um conhecimento, um saber jurídico que eu não tenho. Mas eu estou destacando aqui o principal ponto na educação que os professores podem falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, vamos lá para mais uma questão. Essa já é uma questão de concurso para professor, que diz o seguinte: a chegada da era digital na educação traz perspectivas inéditas para o processo de ensino e aprendizagem. Para o professor, tem implicações na dinâmica de sua atuação, exigindo desse docente do século XXI competências e habilidades específicas. Dentre as funções abaixo relacionadas, assinale com sim as que atendem a essa afirmação feita e com não aquelas que não atendem a essa afirmativa. Então, a primeira ali, conscientizo o estudante sobre o uso saudável de recursos tecnológicos, desenvolve com competência a função de simples transmissor do conhecimento e transmite informações prontas sobre o objeto de estudo da aula. Tem atuação dinâmica, buscando desenvolver no aluno habilidades que favoreçam a construção do conhecimento. E pensa a comunicação de forma mais ampla, em diferentes contextos e formatos e mídias. Bom, então, quais dessas alternativas aqui que vai atender, né, a essa afirmativa aqui sobre os desafios do professor do século XXI? Então, a primeira aqui, né, que fala sobre conscientizar o estudante sobre o saudável de recursos tecnológicos, isso aqui atende, então isso aqui primeiro é sim. Já o segundo aqui, desenvolve com competência a função de simples transmissor do conhecimento.
Esse aqui simples, né? Fica algo bem assim, simplificado para o que é a função do professor. Então, isso aqui é não, nós já temos sim e não. E o próximo aqui, que transmite informações prontas sobre o objeto de estudo da aula. Não, as tecnologias não vieram para isso, para o professor transmitir informação já prontas, mas é para poder auxiliar no ensino. Então, isso aqui também não. E tem a atuação dinâmica, né? Buscando desenvolver no aluno habilidades que favoreçam a construção do conhecimento. Esse aqui sim, concordo. E não é o que eu concordo, é o que realmente é. E o último aqui, pensa a comunicação de forma mais ampla, em diferentes contextos, formatos e mídias. Isso mesmo. Então, nós temos aqui sim, esse não, esse não, esse sim, esse sim. Vamos ver qual a alternativa. Sim, não, não, sim, sim. Será que é a letra B? Vamos ver se é a letra B. Exatamente. Resposta certa, letra B. Próximo, da Fundatec. Também professor de educação infantil, mas só que fala sobre o Plano Nacional de Educação Digital, né? Então, independente de ser de educação infantil, pode cair para nós também. Professores Fundamental 2 e Ensino Médio. Sobre o Plano Nacional de Educação Digital, PNED, analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. Então, foi sancionado em janeiro de 2022. Não, na verdade, ele foi sancionado, né, em 2023. O ano aqui está errado. Integram o PNED os programas, projetos e ações destinados à inovação e à tecnologia na educação, que tem apoio técnico e financeiro do governo federal. Isso aqui é verdade. Vocês podem observar que lá nos primeiros slides que falamos sobre o PNED, ele tem essa parte aqui, essa afirmação. O eixo Educação Digital Escolar deve estar em consonância com a BNCC e com outras diretrizes curriculares específicas. Exatamente isso. Então, nós temos aqui falso, verdadeiro, verdadeiro. Qual seria a resposta? Falso, verdadeiro, verdadeiro. Vamos ver se é a letra C. Exatamente. Vamos para a próxima. E como vocês estão observando aqui, ó, retirados do site Gran Concurso. Então, no site Gran Concursos, trava a língua aqui, retirei essas questões. A respeito da utilização de tecnologias digitais com intencionalidade pedagógica, assinale a alternativa correta. O uso de tecnologias digitais deve ser limitado ao ensino técnico. Ó, já tem uma coisa errada aqui, limitado ao ensino técnico. Não é isso, né? O papel do professor é adaptar-se às ferramentas digitais, mesmo que desconectados, ó, aqui outra palavrinha também, já desfavorece essa questão ser a verdadeira. A conexão entre tecnologia e processo pedagógico é secundária, sendo a inovação o principal objetivo. Será que ele está dizendo aqui que esse processo pedagógico é secundário? Vamos analisar as demais aqui. A formação de professores deve considerar a articulação entre tecnologias, conteúdo, competência e habilidades curriculares. Ó, isso aqui realmente é verdadeiro. E a letra E, a aplicação do referencial saberes digitais restringe-se ao ensino superior. Não, ele embarca assim, né, o Fundamental 2 e ensino médio, e também ele dá assim alguns propósitos para o ensino superior, mas o foco principal é o fundamental e ensino médio. Então, a resposta certa, letra D. Vamos para a próxima. Use tecnologias digitais com intencionalidade pedagógica, conforme previsto no referencial de saberes digitais docentes, visa contribuir para a realização de objetivos previstos em legislação como a, bem como apoiar o planejamento da formação continuada e o desenvolvimento docente. Então, qual será que é a alternativa que completa aqui, né? Que completa essa frase? Ele está falando de legislação, então já sabemos que a resposta tem a ver com legislação. E não é a LDB, por mais que alguém talvez já esteja pensando aí, né? Deve ser a letra A, LDB, não é LDB. Então a LDB, ela é a nossa lei mãe, né? A lei maior, só que não foi confeccionada, né, preparada e sancionada em período de época digital como agora. Então surgiram novas leis e entre elas que é aqui, letra C, Política de Inovação da Educação Conectada de 2021 e a Política Nacional de Educação Digital.
né, que lembra lá do PNED? Então, a resposta certa, letra C. Vamos para a próxima. Associe corretamente cada dimensão do referencial de saberes digitais docentes ao saber que pertence àquela dimensão. Então, número 1, ensine a aprendizagem com o uso de tecnologias digitais. É a primeira dimensão, né, do referencial de saberes digitais docente. E cidadania digital, que realmente é a segunda dimensão, e desenvolvimento profissional, que é a terceira. Agora nós temos ali A, B, C. Letra A. Aí tem um saber ali, né, um saber docente, que é o uso crítico. Uso crítico, ele pertence a qual dessas dimensões? Ao ensino e aprendizagem, cidadania digital ou desenvolvimento profissional? Lembram? Uso crítico tem a ver lá com cidadania digital. Então fica 2B. Sabendo que é 2B, então já sei que ó, aqui está 2A, 2C, 2A, 2B. Então só a letra E 2B, eu estou falando errado, perdão, gente. É 2A, né? Porque está aqui, pertence ao alternativa A, então 2A. Então já sei que vai ser 2A. Uso crítico, então 2A, ele tem aqui na letra C e na letra B. Então 2A, eu já sei que é uso crítico pertencendo à cidadania digital. Agora vamos ver curadoria e criação. Curadoria e criação tem a ver lá com ensino e aprendizagem, né? É um saber digital docente dessa dimensão. Então já sei que vai ser então 1B. Então 2A, 1B, vamos ver onde começa com B, 1B, 2A e 3C. Vamos ver se realmente o 3 ele liga aqui com a alternativa C. Desenvolvimento profissional e aqui fala de formação continuada. Ó. Então realmente, resposta certa, aqui letra C. Porque aqui eu organizei aqui, ó, a letra B está do lado de cá, tá? Isso aqui não é a B. Então, A, B, C, D e aqui por último, letra E. Bom, próximo. De acordo com o referencial de saberes digitais docentes, o uso da inteligência artificial, a IA, pode. Então, primeiro, letra A, substituir a mediação docente na criação de ambientes automatizados, automatizar todo o processo de avaliação dispensando análise pedagógica, auxiliar na personalização do ensino por meio de análise de dados e sistemas adaptativos, restringir o uso, ó, isso aqui, a gente já pode até já partir dele, né? Nem considerar isso aqui. Ser limitado, olha só também, não é isso aqui também. Então, qual seria a alternativa? A inteligência artificial veio para quê? Para poder auxiliar na personalização do ensino por meio da análise de dados e sistemas adaptativos. Resposta certa, letra C. E agora aqui, ó, isso aqui é automatizar o processo de avaliação, dispensando até a análise pedagógica. Isso aqui não é para isso que a IA foi feita, tá? É igual foi falado anteriormente. A intelectualidade do professor não pode ser substituída. E aqui substituir a mediação docente, isso aí também jamais. Próximo, a incorporação de tecnologias digitais à prática pedagógica deve ser feita com intencionalidade, conectando estratégias de ensino às necessidades dos estudantes. Com base nos saberes dessa dimensão, assinale a alternativa que melhor representa uma ação prática compatível com o saber curadoria e criação. Curadoria e criação, lembrando que faz parte lá da dimensão ensino e aprendizagem. Vamos lá, letra A. Implementar softwares assistivos para estudantes com deficiência visual com leitores de tela. Isso aqui, ela é uma dimensão, é um saber, né? Mas só que é um saber que está lá em acessibilidade, não em curadoria e criação. Criar e compartilhar objetos digitais personalizados que complementem conteúdos didáticos. Será que é essa aqui? Vamos para a próxima. Aplicar formulários para levantamento de dados, ó, já isso aqui está relacionado à análise de dados, que é um outro saber docente. Utilizar IA para corrigir provas automaticamente, isso aqui não existe. Discutir em sala de aula o risco do uso excessivo das redes sociais, isso aqui é sim um saber docente, só que pertence lá à cidadania digital. Curadoria e criação, ela está lá no ensino e aprendizagem, tá? Que é a primeira dimensão. Então a resposta certa, letra B. Criar e compartilhar objetos digitais personalizados que complementem os conteúdos didáticos. Isso aqui em curadoria e criação, que faz parte lá da dimensão ensino e aprendizagem.
Sobre a dimensão, ensino e aprendizagem com as tecnologias digitais. Analise as afirmativas abaixo. A prática pedagógica deve integrar conteúdos e tecnologias de forma desconectada, ó a palavrinha desconectada, respeitando a autonomia tecnológica do aluno. Então, número 2. Análise de dados é um saber que apoia o professor na identificação de padrões e tendências que impactam o processo de ensino, realmente. Lembra que falei, né, alguns minutos atrás, que é na análise de dados que o professor vai... Todo professor faz isso, desde lá do professor de educação infantil, lá nos anos iniciais, ele vai aplicar uma avaliação diagnóstica para saber, isso aí já é uma análise de dados, já vai saber o que usar, que recursos usar, né, que metodologias, poder trabalhar com esse aluno. Então, isso aqui é verdadeiro. Número 3. A prática, inclusive, envolve o uso de tecnologias assistivas e software específico para garantir a acessibilidade. Então, também é verdade isso aqui, né? A prática inclusiva é realmente tudo que está falando aqui. O descritor, número 4 agora, o descritor compreensão refere-se à aplicação de tecnologias para resolver problemas práticos do cotidiano. Então, descritor compreensão, lembra lá que são dois descritores, compreensão e prática? Compreensão, ela é, na verdade, a teoria, e não, como ele está falando aqui, ó, já é para resolver problemas práticos. Que resolve problema prático é o descritor prática. Então, está correto o que se afirma em... Nós vimos aqui que o 2 e o 3 são os corretos. Então, resposta certa, né? Letra B. Apenas 2 e 3. O próximo, o saber digital, o uso responsável, trata de aspectos éticos e legais relacionados ao uso de tecnologias digitais. Com base nesse saber, assinale a alternativa que melhor representa uma ação pedagógica condizente com esse eixo. Então, aqui, letra A. Usar inteligência artificial para automatizar a produção de textos escolares, substituindo a autoria dos alunos. Não, isso aqui, inteligência artificial, não é para isso. Incentivar o compartilhamento de imagens de colegas em redes sociais para ampliar engajamento, também não é isso. Promover debates sobre direitos autorais, cyberbullying e equilíbrio entre tempo online e offline. Então, isso aqui realmente é estudado lá no uso responsável, né? Lá da dimensão cidadania digital. Então, já sabemos que a resposta é a letra C, mas vamos ver aqui a letra D. Criar ambientes digitais abertos para que os alunos publiquem qualquer conteúdo livremente, sem moderação. Isso aqui não se reflete, né, a nossa realidade. Evitar o uso de tecnologia em sala de aula, também está errado. Já vamos logo para a questão correta, para a gente ganhar tempo. Vamos para a próxima. O uso do referencial de saberes digitais docentes pode contribuir diretamente para o desenvolvimento profissional do professor, conforme suas necessidades individuais. Dentre as ações descritas, assinale aquela que melhor representa a prática de autorreflexão e planejamento individual. Então, vamos ver aqui. Bom, primeiro só lembrando, ele está falando sobre o referencial, né, de saberes digitais docentes. Letra A. Promover redes sociais educativas para compartilhamento de planos de aula. Documentar experiências de aprendizagem com o uso de tecnologias para avaliação externa. Utilizar o referencial para identificar pontos fortes e planejar o próprio desenvolvimento docente. Solicitar feedback dos alunos sobre o uso de tecnologias em sala de aula e adaptar o currículo escolar, ou participar de comunidades online e cursos de plataformas públicas de formação continuada. Bom, esse referencial, o que melhor aqui, ó, o que melhor representa a prática de autorreflexão do planejamento individual. Então, a letra C, né? Utilizar o referencial para identificar pontos fortes e planejar o próprio desenvolvimento docente. Lembra que foi falado já aqui que esse referencial ele não é uma normativa, que está assim, normatizando, instituindo, mas ele serve como referência. Então, uma das coisas que ele sugere lá é que esse referencial possa ser consultado periodicamente por docentes, escolas, secretarias, para planejar o próprio desenvolvimento docente. Bom, então, ficamos por aqui. Esses são os links. Por mais que talvez esteja assim meio rápido aqui o vídeo, mas pode pausar, ler direitinho. Talvez até deixe um pouquinho mais lento aí, se caso falei muito rápido, tá bom? Bom sucesso a todos e que possamos nos ver lá no dia da posse.
e até mais.